Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, certo? A gente vai falar sobre a última geração, ou seja, vai ser a geração mais depravada de toda a história da humanidade, como nos dias de Noé. Vamos tentar encaixar com o contexto dos dias de Noé, porque aconteceu a mesma coisa lá nos dias de Noé. Ou seja, não há nada de novo debaixo do sol. There is nothing new under the sun, ok? Ou seja, tudo que aconteceu no passado voltará a acontecer no futuro e a gente vai presenciar isso, e a gente vai ter um pouco ideia de como isso começou e a gente vai ter ideia da gravidade disso no vídeo de hoje, certo? Pois bem. Então, antes de começar, fazer a indicação do canal, curta, deixe seu like, compartilhe, se inscreva do canal, certo? Divulguem esses vídeos para mais pessoas que vocês conhecem, para ajudar a mensagem a chegar em várias pessoas, quanto mais melhor, certo? Muito obrigado a todos. Pois bem, então vamos começar aqui, ó. Esta geração idolatra muitas coisas, certo? Idolatramos pessoas famosas apenas porque são famosas, certo? Ou seja, muitos idolatram cegamente famosos, certo? Cantores, jogadores de futebol, mas não sabem o que o cara passou pra estar ali, não sabem com o que o cara é envolvido, certo? Ou seja, não sabe o que tem por trás da pessoa, certo? Pois bem, idolatramos o poder e o dinheiro, idolatramos os computadores e as tecnologias como os deuses do nosso futuro. Como sociedade, nos curvamos todos os dias a essas coisas, pois elas são nossos mestres ou nossos deuses, né? Alguém definiu dessa forma e não foi a gente. Não os controlamos, mas eles escravizam e governam nossas vidas. E muitas das vezes a gente nem percebe isso, certo? Nossa civilização moderna nada mais é do que um monumento à idolatria. Não somos melhores do que nossos antepassados de nenhuma forma. Da mesma forma que eles eram enganados, nós somos também, certo? Pois bem, o celular acaba nos escravizando de uma tal forma que isso acaba passando batido e a gente não percebe. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente depende de celular, certo? Então, como a gente depende de celular, um aparelho eletrônico, certo? A gente acaba recorrendo àquilo ali como um recurso diário. Então, essas tecnologias, muitas das vezes, acabam escravizando a vida de muitas pessoas, acabam dando muito valor a coisas materiais, certo? Mas a gente sabe que não devemos se apegar a nada. Por quê? Porque a gente veio ao mundo sem nada e vamos partir também sem nada, certo? Devemos dar valor a pessoas, certo? Não a coisas, certo? Coisas são momentâneas, assim como a nossa vida aqui na Terra também é passageira. Tudo é um teste, percebe? Pois bem, então vamos continuar. Servimos nossa tecnologia e idolatramos a riqueza que ela cria. Estamos totalmente hipnotizados pelas sugestões malignas e hipnóticas plantadas por espíritos malignos que habilmente tocam em nossas vulnerabilidades narcisistas de ganância e ciúme, enquanto negam que Yahweh criou todas as coisas, né? Como sempre, o sistema de todas as formas tenta suprimir a Bíblia, tenta suprimir a literalidade e a importância da Bíblia, certo? Suprimindo as verdades, mantendo as pessoas à ignorância do conhecimento das Escrituras, mais facilmente elas são guiadas para o caminho maligno, certo? Para a perdição. Na verdade, esta geração provará ser uma das gerações mais perversas e arrogantes que já andou nesta terra, revivendo a idolatria em massa, diferente de qualquer geração anterior. Muitos dos jovens de hoje em dia, com o que eles se envolvem? Muitas das vezes com o espiritismo. Muitos são ateus, idolatram a ciência, certo? Muitos são hipócritas de dizer assim: ah, você acredita na Bíblia? Ah, você acredita em um livro escrito por homens, certo? Mas eu faço uma pergunta: se a Bíblia é escrita por homens, então quem foi que escreveu os livros de ciência, os livros de biologia, os livros que falam que a Terra é uma bola, que o homem veio do macaco, etc e tal? Quem escreveu esses livros? Foram homens, né? Foram semideuses? Não, foram homens. Então é uma hipocrisia tremenda e grotesca desses caras, certo? Então essa idolatria já está sendo revivida há muito tempo. Eles estão revivendo essa idolatria há muito tempo com a ciência. A ciência hoje virou um culto de idolatria, virou uma religião, certo? Mas, infelizmente, muitos não percebem e acabam sendo guiados pelo engano que ela propaga, certo? E isso é grave. Então, os espíritos malignos fazem de tudo para convencer as pessoas de negarem a Yahweh a todo instante, certo? Implantando doutrinas
e ideias totalmente filosóficas e totalmente lixos. Ideias lixo e totalmente inúteis para a vida cotidiana, certo? Nada disso vai te levar num bom caminho. A idolatria reinará suprema como cerimônia religiosa e vida diária, uma vez que a grande religião prostituta, a Babilônia, tome seu assento em seu trono pré-determinado como a religião universal e a rainha dos reinos nos últimos dias. Ela irá introduzir um novo paradigma para todos os ídolos no ponto médio da tribulação, a abominação que causa desolação no futuro templo sagrado em Jerusalém, que no meu ponto de vista esse templo sagrado será o corpo humano. Ele vai querer profanar o corpo humano, certo? Pois bem, a grande religião mística da antiguidade será mais uma vez imposta a nós na era vindoura de tirania desenfreada, impulsionada pelo governo mundial. Ou seja, toda essa podridão que acontece no mundo desde o passado, toda essa nova ordem mundial, esse governo mundial totalitário que eles planejam no futuro, tudo isso vem com traços da mesma religião mística do passado, da Babilônia, da Suméria, das eras pré-diluvianas, que levavam os povos da terra à idolatria, certo? Até os israelitas caíam na idolatria deles muitas das vezes, certo? Então é uma coisa que a gente deve ficar bem atento se a gente quiser se fortalecer nesse fim dos tempos. E o que a gente mais vê é essa geração de hoje dando legalidade a esses seres demoníacos, certo? Participando ou envolvida de alguma forma com a adoração a esses seres, certo? Essa religião mística que pode vir no fim dos tempos, percebe? O livro da sabedoria afirma que os adoradores de ídolos da era pré-diluviana assassinavam seus filhos nos rituais de iniciação da religião universal. Não sei se o sacrifício de crianças voltará ou não como parte da religião da prostituta dos tempos do fim, mas certamente devemos estar preparados para tal abominável possibilidade. Na verdade, tudo fazia parte do culto do touro de Poseidon e Moloque, demônios na qual pessoas iam sacrificar crianças para esses ídolos, certo? No Antigo Testamento, o Criador condenou a adoração a esses ídolos, certo? Então, também envenenou as religiões místicas do Oriente Médio, até durante e depois da era de Israel e Judá, certo? Ou seja, muitos israelitas caíram nesse engano. E o Criador, em muitos versículos, condena a adoração a Moloque. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre Moloque e sobre como a elite mundial está envolvida com a adoração a esse demônio aqui, através dos rituais secretos, de sociedades secretas como Skull and Bones, que sacrificam crianças anualmente para esses ídolos, num bosque lá nos Estados Unidos, certo? Mas enfim, isso é conversa para outro vídeo. E eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, certo? Quem quiser assistir, procura aí no canal o vídeo 035, se eu não estiver enganado. Pois bem, mesmo que a religião do tempo do fim não incorpore o sacrifício de crianças em suas cerimônias secretas de iniciação, como acontece hoje, nossa geração atual ainda está inegavelmente desfigurada pelo assassinato em massa de crianças, o infanticídio. Considere a crise do aborto. Existe mais de 1 milhão de abortos realizados apenas nos Estados Unidos anualmente, tá? E lembrando que aborto também faz parte de sacrifício de criança, certo? Pois bem, com incontáveis milhões em todo o mundo, hoje 1 em cada 4 gerações é abortada. O massacre de crianças em gestação é uma característica de nossa geração, e isso é visto com normalidade pela geração atual, certo? Mas tem sido diabolicamente disfarçada sob a falsa doutrina do quê? Do livre-arbítrio das mulheres. Ou seja, elas vão lá, certo? Põe alguma química lá, estraçalha o bebê, o feto que está se desenvolvendo dentro da barriga, certo? Aí o que acontece? Com a justificativa disso, o que ela fala? Ah, meu corpo, minhas regras. Ah, interessante, interessante. Então, ou seja, meu corpo, minhas regras para fazer isso. Mas agora, se você se recusar a tomar um medicamento obrigatório, aí não pode, não percebe? Aí não pode. Aí essa regra não se aplica para esse contexto, né? Eu acho que é engraçado, né? A hipocrisia de alguns, né? Mas só uma observação, né? Então, nós sabemos que essa prática de sacrifício de crianças sempre aconteceu durante a história. Desde o passado até hoje a gente sabe que isso acontece, certo? Isso é muito feito pela elite, essa elite cabalista que controla o mundo, tá? Mas enfim, não quero me estender muito não, certo?
A doutrina do aborto é uma ressaca desfigurante dos progressistas nazistas e o globalismo patrocinado por Rockefeller na virada do século. A eugenia, que eu já falei muitas vezes aqui no canal, a prática de melhorar as características humanas por meio do controle de natalidade e da população, foi inicialmente financiada pelas famílias Rockefeller, Harriman e DuPont. Certo? Eu já fiz um vídeo aqui também falando sobre as 13 famílias do capeta, né, que governam o mundo, certo? O aborto se estende diretamente do dogma eugênico para controlar a população dos inferiores, os indesejados e os pobres, né, na visão deles. Em 2005, a Planned Parenthood recebeu 1/3 de seu financiamento de fundações globalistas e isentas de impostos. A Planned Parenthood até hoje, certo, mata bebês através de aborto, e essas clínicas da Planned Parenthood, certo, elas estão localizadas exatamente perto de bairros afrodescendentes, para as pessoas ir lá a pé e fazer o aborto elas mesmas, certo? Pois bem, é os caras aí. Bom, então é o seguinte, então esses progressistas, né, esses eugenistas, né, que propagam essas ideias absurdas, essas ideias extremamente bizarras, o que eles querem? A intenção deles é fazer com que a raça humana deixe de procriar, com que a população mundial deixe de procriar, deixe de ter filhos, porque para eles a Terra está superlotada, então eles têm um controle de natalidade do mundo. Então eles classificam pessoas pobres como inaptas e indesejadas, e eles classificam essas pessoas como geneticamente inferiores, certo? Porque esses caras usam como base de crença o que? O darwinismo, certo? Que é a teoria de que o homem veio do macaco, e a gente sabe que isso faz parte de todo o cientificismo dogmático introduzido pela ciência falsa na cabeça das pessoas. Então vocês veem que tudo isso, nada é por acaso, certo? O fato deles introduzirem essas teorias, tudo é por um propósito obscuro, não é só uma simples teoria da evolução, já falei muito sobre isso no canal, é uma teoria muito racista e eugênica, tem um propósito obscuro por trás, e as pessoas que estão propagando esse absurdo, essa fraude, porque essa teoria é uma fraude, essas pessoas sabem bem o que elas querem, sabem bem quais são as intenções delas por trás dessas coisas. Então, é bom a gente ficar esperto. Então, é no mínimo engraçado e hipócrita, né? Eles incentivam a população mais pobre a fazer aborto, né? Introduzindo retórica nas pessoas, para as pessoas fazerem aborto, condicionando as pessoas a isso. E os caras mais ricos desse mundo, mais poderosos, nenhum deles fazem aborto, né? Engraçado, né? Pois é, vai pensar. O aborto fazia parte do sistema de crenças pré-diluviano do mal. Azazel, um dos anjos caídos, ensinou às mulheres pré-diluvianas a doutrina e a metodologia do aborto, né? Que consiste em bruxaria. O aborto é mais uma doutrina vergonhosa que reflete um misticismo enoquiano, que ecoa sua advertência para a nossa geração. Por outro lado, as escrituras orientam: se um homem está lutando e agredir uma mulher grávida, e se houver uma lesão grave, você deve tirar a vida pelo resto da vida, olho por olho e dente por dente. Claramente, a lei do Antigo Testamento reconhecia tanto a vida não nascida como a vida depois do nascimento como iguais. Ou seja, então para as escrituras, a vida não nascida e a vida depois de nascida tinham a mesma importância. Então as escrituras condenam, certo? Condenam severamente, o Criador condena severamente, e o Criador odeia a prática do aborto, que é uma prática maligna ensinada por anjos caídos no passado para as mulheres. E esse costume pagão e que faz parte também de bruxaria, consiste em bruxaria, o Wicca, ocultismo, certo? Que é o que muitas religiões pagãs cultuam hoje em dia, praticam, né? Enfim, cada um. Então tudo isso vem daquele tempo horrível, no tempo antes de Noé, antes do dilúvio, certo? Foi quando os anjos vieram e fizeram toda a corrupção aqui na Terra. Pois bem, então a gente já vai começando a entender muitas coisas que aconteceram no passado que podem voltar a acontecer nos tempos futuros, certo? Pois bem. Na visão das escrituras, o aborto é assassinato. Esta geração justifica o infanticídio sob uma doutrina religiosa espúria de tolerância e escolha. A próxima acusação feita contra o mundo de Noé foi o adultério. Certamente podemos simpatizar com essa heresia pré-diluviana em vista de nossa própria geração. Os casamentos se rompem a uma taxa de 50% na América do Norte, com números semelhantes ou maiores, refletidos em pesquisas que mostram o adultério ocorrendo em casamentos existentes. O adultério se tornou aceitável como contrabando extraconjugal e entretenimento.
do que na visão das escrituras e do Criador é totalmente abominável, certo? Pois bem, o adultério é um sinal claro para esta geração. Assassinato, roubo, engano, corrupção e desordem foram outras características desfigurantes que assolaram as gerações pré-dilúvio. O mesmo pode ser dito de nossa geração. A vida inocente perdeu seu respeito. O assassinato e desenfreados crimes de todos os tipos são pandêmicos em todo o mundo. Nosso mundo está insensível à violência. Persistimos ingenuamente em um mundo da geração eu, né? Onde apenas o que importa para o indivíduo é importante, ou seja, no caso o egocentrismo, certo? Quando o meu ego está acima de tudo, onde o individualismo mostra suas caras dentro do ser, certo? Então é mais ou menos isso, certo? A gente vive numa sociedade bastante individualista, onde seus interesses próprios estão acima de tudo, estão acima do amor ao próximo, estão acima das leis bíblicas, certo? Pois é para onde a gente está caminhando. Aliás, e isso já acontece bastante, certo? A gente está vivendo esse tempo. E muitos não acreditam, certo? Muitos estão cegos por esses conhecimentos. A verdade é essa, que o mundo, a maioria das pessoas do mundo, né, que não tem lucidez sobre o que acontece no mundo, ou não tem temor ao Criador, ou às coisas que estão escritas na Bíblia, elas acabam se tornando alvo fácil dessa manipulação coletiva, certo? Nossa sociedade está infestada de perversões sexuais, assim como nos dias de Noé e Sodoma e Gomorra. Ambas as épocas foram destruídas. Só que agora defendemos essas perversões em nome da civilidade, tolerância e esclarecimento. Ou seja, hoje em dia, quem decide se pronunciar contra essas abominações é o quê? É intolerante, né? Pois bem, vai vendo. Ou seja, eles tentam calar todo mundo que não se impõe a essas coisas, certo? Pois bem, o sinal profético de Noé inclui outra sutil e convincente descrição, conectando ambas as épocas. Lucas e Mateus descreveram os dias que antecederam o julgamento, tão calmos e comuns quanto o apocalipse de Noé se aproximava. Certo? Assim será para o Armagedon. As pessoas não estavam preocupadas com sua segurança. Eles continuaram como sempre fizeram, assim como seus antepassados haviam feito, e assim vai ser futuramente, certo? Quando estiver perto da volta do Messias, perto da grande tribulação apocalíptica. Ou seja, não há nada de novo debaixo do sol. As mesmas coisas voltam a se repetir, certo? Voltam a se repetir. As mesmas profanações do passado se repetem no futuro. Cada geração da humanidade vive basicamente as mesmas coisas. As mesmas coisas que nossos antepassados viveram e viram, provavelmente nós veremos, certo? É isso. As perversões sexuais são ainda sinais pecaminosos adicionais que identificam esta geração. Embora seja intolerante, politicamente incorreto e cada vez mais ilegal falar contra suas perversões, a imoralidade e a perversão sexual são uma regra hoje. Se estabeleceu como regra, né? Infelizmente, né? Nesse sistema pagão e maligno que a gente vive. Então pode-se facilmente citar a homossexualidade e o lesbianismo como as mais proeminentes destas transgressões das escrituras. Mas também deve-se incluir sexo em grupo, perversões sadomasoquistas, bestialidade, molestamento sexual, assédio sexual, estupro, prostituição, pornografia, molestamento de crianças, estupro infantil e muitas outras formas de perversão sexual, certo? Promiscuidade, percebe? Até mesmo cristãos devotos são ignorantes dos sinais dos tempos, enquanto outros imprudentemente se recusam a interpretar a Bíblia literalmente, descartando qualquer possibilidade de tais coisas terem a chance remota de acontecer. Hoje, apenas alguns contingentes e remanescentes veem a Bíblia literalmente e seriamente, mas essa minoria de elite é constantemente golpeada pela maioria, como Noé foi. Pessoas como eu e pessoas como a maioria que estão assistindo esses vídeos aqui.
que veem a Bíblia como literal. Eu venho aqui no canal e o que eu falo? Ó, galera, tudo que tá aqui na Bíblia é literal. Sigam estritamente a Bíblia, o Messias e o Criador dos céus e da terra, certo? Pois bem, sempre falo isso aqui no canal. Então, eles são cruelmente caluniados e rotulados como fanáticos provenientes de cultos apocalípticos com motivação maliciosa, né? Ou teóricos da conspiração, seja qual termo pejorativo seja, certo? Pessoas que veem a Bíblia como literal e falam dos acontecimentos dos sinais é taxado como tudo isso aí, ó. Caluniadores, fanáticos provenientes de cultos apocalípticos, certo? É o que a maioria interpreta. Então, os gritos de advertência estão caindo e continuarão caindo nos ouvidos egoístas e fechados de uma geração do mal. Os vasos de ira, iludida com sua própria importância, acreditando que está no caminho evolutivo da divindade, ou seja, eles apenas acreditam. No entanto, o Criador dos céus e da terra, Yahweh, misericordiosamente, melhor dizendo, né? Ele enviará 144.000 profetas e 2 profetas especiais de eras antigas para avisar esta geração narcisista terminal do iminente apocalipse, certo? Misericordiosamente, o Criador enviará 144.000 profetas, certo? E então a gente vê que essa geração de hoje está sendo corrompida, está sendo feita uma lavagem cerebral na maioria das pessoas, da mesma forma que foi feita nos tempos antigos, certo? A mesma coisa que viviam nossos antepassados nos tempos mais remotos, certo? Pois bem, então qual é a lição que a gente pode tirar de tudo isso que a gente viu de hoje? Pois bem, nos dias de Noé, a obediência salvou 8 pessoas e a desobediência acabou com o mundo. O que podemos aprender com este evento histórico? Então, o que podemos aprender com essa lição? Bom, a Bíblia fala o que aconteceu com aquela geração perversa que praticava todas aquelas profanações, todas aquelas depravações com adultério e outras práticas repugnantes sexuais que são abominadas aos olhos do Criador. Ou seja, tudo isso levou ao fim daquele período, daquela civilização. Se as pessoas de hoje tivessem conhecimento e interpretassem as escrituras com literalidade e soubessem que tudo isso é real, elas teriam medo de profanar a Bíblia, teriam medo de profanar casamento e teriam medo de blasfemar contra o Criador sem saber, certo? Então, galera, a obediência salvou 8 pessoas naquela época e a desobediência acabou com o mundo. E nos dias de hoje, o que você escolhe? Ser obediente ou desobediente? Bom, faça a sua escolha, pois estamos no fim dos tempos, certo? E tudo que é espiritual, certo? Não tem meio termo, certo? Tem que ser preto ou branco, não pode ser cinza, certo? Então, galera, esse evento histórico serve para nos trazer um aprendizado. Então, não é à toa que todos nós hoje estamos discutindo sobre o Apocalipse, sobre o tempo do fim. É porque, de alguma forma, o Criador ele está nos alertando de que estamos no fim, certo? O Criador quer que o seu povo remanescente acorde, se arrependa e faça a sua vontade. Então, é esse caminho bíblico que devemos seguir. Bom, acho que é isso. Agradeço a todos que me acompanham. Muito obrigado a todo mundo. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.